Em briga de marido e mulher, a gente mete a colher. Esse é o Joyflix, o canal da mulher no YouTube. Me assiste comigo. No dia 7 de agosto de 2006, o Brasil começou a mudar. É isso mesmo, gente. Nesse dia, a gente está justamente reconhecendo a Lei Maria da Penha, uma das leis mais importantes do nosso país, onde nós, mulheres, conseguimos conquistar o início da nossa liberdade. E por que só o início? Porque ainda falta muita coisa para a gente avançar. Mas você imagina um Brasil onde, particularmente, você poderia ser assassinada e o seu companheiro poderia ser livre com justificativas como crime de honra. Ou então você apanhar dentro de casa, passar por tipos de violências verbais e tantas outras, e esse agressor ser livre porque ele pagou com cesta básica. Essa era a realidade do Brasil há 19 anos atrás. E uma coisa que eu sempre gosto de trazer sobre a Lei Maria da Penha é o seguinte: quando a gente fala da geração que nasceu já na Lei Maria da Penha, a gente já vê mudanças bem significativas. Homens cada vez mais entendendo que não é normal ser violento, que na verdade a gente nasceu para ser companheira e companheiro um do outro. E quando a gente vai ver essa questão geracional, são mudanças muito estruturais, como por exemplo, o avanço da participação das mulheres no mercado de trabalho, como também o avanço das mulheres conseguirem ter emprego mesmo ao maternar. Como também a gente vê avanços na área de mais mulheres na política, mulheres em cargos de liderança e assim por diante. E tudo isso tem a ver também com a Lei Maria da Penha. Porque quando você não tem medo de denunciar, você se sente livre e, portanto, busca mais oportunidades para a tua história. E agora eu vou explicar para vocês mais sobre quem foi a Maria da Penha, o nome dessa lei tão importante na vida das mulheres brasileiras. Cearense, farmacêutica e mãe de 3 meninas. Essa é a Maria da Penha. Uma mulher que passou anos sob o jugo de um relacionamento abusivo com um agressor que também tinha acesso à educação. E em 83, o seu agressor, o seu companheiro, pai das suas filhas, tentou matá-la com um tiro nas costas. Ela não morreu, porém ficou paraplégica. Quando ela estava retornando para casa nessa recuperação após esse crime tão brutal, esse agressor tenta mais uma vez um feminicídio. Ele tenta eletrocutar ela na banheira da casa deles. Ou seja, 2 tentativas seguidas de feminicídio contra a mesma mulher. Depois disso tudo, a Maria da Penha começa a sua luta de buscar algum tipo de justiça. Porque imagina, você toma um tiro, você é eletrocutada e mesmo assim o seu agressor não é preso. E com isso, Maria da Penha consegue vários advogados, faz uma grande mobilização até que a sua história vai parar lá na Corte Interamericana. O Brasil foi então condenado por negligência do caso dela. Ou seja, como assim o país vai ver uma mulher sendo morta, passando por tentativa de feminicídio e mesmo assim não vai agir? Foi isso que a Corte Interamericana falou para o Brasil. E em 2006, o nosso país então cria a Lei Maria da Penha. Essa lei que transformou a história de todas as mulheres brasileiras. Mas eu quero trazer aqui também alguns fatos importantes, porque Maria da Penha, ela é uma mulher que tinha acesso a algumas informações, que tinha acesso a algumas pessoas. A Maria da Penha foi um marco, porém, quantas foram aquelas que nós perdemos? Que a gente possa lembrar da história da Maria da Penha como pioneirismo, mas jamais esquecer que muitas foram as mulheres que perdemos ao longo da história da humanidade. Ninguém mata porque ama, ninguém mata porque quer cuidar, ninguém mata porque quer proteger. Mata porque é machista, mata porque é feminicida, mata porque acha que tem propriedade sobre o corpo daquela mulher. Nenhum outro motivo relacionado ao amor tem a ver com isso. Por isso que é importante a gente sempre falar o que é amor, o que é um relacionamento e como a gente deve buscar ajuda desde o início das primeiras agressões, sejam elas verbais, psicológicas ou tantas outras. E agora, preste atenção nos tipos de violência que a Lei da Maria da Penha nos ajudou a falar sobre e agora nós temos como buscar ajuda. Vamos lá, a gente está falando aqui sobre a Lei Maria da Penha e vamos começar pela parte 1, que é, ela conseguiu o quê? Tipificar
as violências contra a mulher. E a gente trouxe aqui alguns exemplos. Violência física, que é aquela que a gente vê, certo? São as marcas no corpo. A violência psicológica, que é aquela que não deixa marca no corpo, mas diretamente na mente. A violência sexual, que é aquela que muitas de nós mulheres conhecemos ao longo desde a infância até ao longo da vida inteira. Como também a violência patrimonial e também a violência moral. Um outro ponto muito importante da conquista da Lei Maria da Penha foi a medida protetiva, que é justamente quando a mulher diz, olha, eu estou passando por violência doméstica e familiar, eu vou na delegacia denunciar e de imediato, ela conseguindo aquela medida protetiva, o agressor é afastado do convívio social, profissional, enfim, da vida daquela mulher e também dos seus filhos, com algumas regras ali que serão estabelecidas. Tem uma conquista também que é muito importante, tá, gente? A criação de juizados especiais no combate à violência contra a mulher. Ou seja, temos agora juízas e juízes especializados, porque antes se confundia muito a violência contra a mulher com a violência infantil, a violência na adolescência e tantos outros tipos de violência. E isso prejudicava a punição do agressor. Então, com a Lei Maria da Penha, a gente também conseguiu criar os juizados especializados, que depois também te explica um pouquinho mais. Um outro ponto é o apoio e o acompanhamento, que é justamente o trabalho que eu faço. Enquanto secretária municipal de mulheres, é importante lembrar que na Lei Maria da Penha está escrito que é necessário criar centros especializados, espaços de acolhimento, programas de qualificação profissional para a autonomia financeira dessa mulher e tantos outros apoios como psicológico, jurídico, assistencial e assim por diante. Ou seja, estimulou a criação de secretarias especializadas nas políticas para as mulheres nas cidades e estados e em todo o Brasil. Então esse é o ponto do qual eu tenho muito orgulho de ser uma das pioneiras na criação de políticas públicas de maior excelência em cidades e em capitais. Por fim, e não menos importante, a criação de campanhas de conscientização. Porque é isso, né, gente? Criou a lei, criou um direito, mas se você não sabe como fazer, nada vai adiantar. E eu sempre gosto muito de falar sobre isso, né? Comunicação também é política pública. Então, a lei criou ali várias ferramentas e propostas de conscientização e campanhas comunicacionais, como a gente vê ao longo do mês de março, por exemplo, que é o mês, né, internacional da mulher, que várias empresas, a televisão mesmo, mídias, enfim, fala sobre os direitos das mulheres. Como também ao longo do mês de agosto, que a gente fala mais especificamente sobre combate à violência contra a mulher. Então a gente coloca nos transportes públicos, nas empresas, nos equipamentos da Prefeitura do Rio, várias informações para você, mulher, aí, buscar ajuda. Porém, lembre, a Maria da Penha foi uma das primeiras a ter a sua história contada e sendo marcada ali como justamente uma lei de transformação para todas as brasileiras. Mas, infelizmente, ela não foi e não será a última mulher vítima de violência. Então, se torne cada vez mais uma multiplicadora e multiplicador da transformação. Porque quando você mete a colher, a gente salva uma mulher e provavelmente toda uma família que também poderá ser vítima. Então, vem com a gente para a luta e vambora, que tem muita coisa para a gente fazer. E eu quero te convidar para curtir esse canal, compartilhar o conteúdo, seguir a gente aqui também e reforçar que nós estamos aqui para te ajudar. E lembre, acesse o site mulher.rio, www.mulher.rio, onde você vai encontrar várias informações e, é claro, como pedir ajuda, e bem pertinho da sua casa, tá bom? Vem com a gente e vamos multiplicar.